AB de anticorpo. Como é que você apareceu na internet? Eu queria saber isso. Como é que surgiu você? Como você apareceu na internet eu sei, não é? Vou um pouco para trás. Como você foi inserido no meio da musculação como uma pessoa pública? Na musculação como pessoa foi pública. Foi pelo fato de você ter competido ou foi antes disso ainda? Eu conheci o Muzi, ele não era conhecido. Não era? Você conheceu? Ele estava começando a ser inserido. Eu conheci ele através do Samuel Vieira. Samuel, um abraço se estiver vendo a gente aí. Isso na época de probiótica? Isso na época de probiótica. Eu acho que tiveram duas coisas, né? Eu tinha um blog, que era o Performance com Saúde, que eu tinha desde que eu era aluno de medicina. Então eu estudava as coisas que eu achava legal e eu postava um texto. E já treinava? Já treinava. Eu treino... Né, desde sempre? Eu treino desde os 11 anos de idade. Mas, assim, aquele treino, né, com achismo. Eu fui treinar com orientação, com alguém me ensinando alguma coisa. Eu já estava quase vindo para São Paulo já. Quem me treinou foi, aliás, Regis, lá de Marília, lá do Yara Clube. Beijão para você, pra Taete, pro Melão. O Regis, ele era um cara, ele era atleta de explosão, né? Ele corria 100 metros e ele fazia educação física na época. E ele foi o cara que olhou para mim na musculação e falou, pô, esse galego é esforçado, vou dar uma ajuda para ele. E aí o Regis, ele foi o primeiro cara que me ajudou. O segundo cara que me ajudou, aí foi o Ziad. E olha cara, que coincidência absurda, né? O Ziad também atleta de corrida de 100 metros, né? E aí, daí para frente, né, eu tive outros mentores também que fez a minha biblioteca de treino. O Ziad é meu dublê. Verdade, cara, é engraçado ver os dois juntos. Engraçado. É engraçado. Aquele vídeo você e ele correndo, todo mundo me pergunta se não sou eu. Tem um vídeo correndo, eu e o Júlio. Júlio, olha lá, tá vendo? Até ele mesmo confunde. E a galera perguntava assim, meu, Júlio corre, velho. Assim, cara, porque parece. E aí eu tinha esse blog, o Performance com Saúde, eu colocava as coisas lá e a coisa começou na internet começou por aí. Quando teve o Orkut, eu já tinha o Orkut, eu fui convidado por Orkut, a galera nem sabe o que é Orkut hoje, e depois migrei pro Facebook. Mandaram no chat aqui, foi no Orkut. Tem pessoal falando aqui que foi no Orkut que você apareceu. Nossa senhora, esse pessoal é de longa data, né? E aí teve o Orkut, e aí o que aconteceu em 2006? Eu comecei a trabalhar com a probiótica, né? Por quê? Porque... E aquelas coisas Aquela propaganda. Foi Exatamente. Através daquela propaganda que eu tive o primeiro contato com o Muzi. Então, e o que aconteceu, né? Por isso que eu falo para vocês, né? Você fala, porque você conheceu o dono da probiótica treinando na academia. Foi sim, eu conheci o Carlos Negrão treinando na companhia do Morumbi, que era onde ele treinava. Só que assim, sorte é preparo com oportunidade. Sim. Exato. Então, se eu fosse um bosta, como muita gente gostaria que eu fosse, eu não ia ter... Ele ia só te dar um oi. Exatamente. E aí ele falou, pô, essas coisas que você fala é diferente, né? Não é todo médico que lida com isso, parará, que gosta de fisiculturismo. Aí ele me chamou para integrar o time da probiótica, né? E aí a gente dava palestra no Brasil inteiro, né? Eu lembro, minha primeira palestra foi em Aracaju, foi quando eu conheci o Samuel, né? Eu deu palestra, isso foi em 2000, cara, foi acho que em 2006. Foi quando eu conheci o Rodolfo Pérez, né? Então foi tudo dessa época. Eu lembro, Renato, que quando eu conheci, o Samuel ainda comentou comigo, Júlio, eu preciso te apresentar um médico que ele é do nosso time. Eu olhei assim e falei, o quê? Médico? Um médico que é do nosso time. O último médico que eu tinha ouvido falar, que fazia parte do nosso time, era o Labate. O Fábio Labate. Que estava muito tempo aposentado. Ele já tinha parado de competir há muito tempo e retornou depois. Ele retornou bem pra caramba. Mas ele parou de competir durante esse meio tempo. Foi quando eu tive o prazer de conhecer o Muzi. Foi o Samuel que me apresentou. E ele ainda falou, cara, esse cara entende pra caramba, ele tá me auxiliando na preparação. Eu nunca tinha trabalhado com um médico, mas você tem que ver, Julião, ele é diferente, ele é dos nossos. E como o Muzi foi parar como médico da Max Titânio? Cara, eu saí da probiótica, eu não lembro as datas, eu vou te contar os caminhos, né? Quando eu saí da probiótica, eu fui direto para... A probiótica foi vendida, na realidade. Ela foi para Valiant na época, né? Exatamente. E aí, cara... Terminaram o contrato, tudo bem. Profissão, muito obrigado. Até logo, né?
E aí eu fui trabalhar como é que chama? Chief, não sei o que lá, da Muscle Meds MHP. E aí, eu e o Rodolfo, a gente foi pra Muscle Meds, pra MHP. A gente ficou lá durante uns... Foi junto com o Eduardo, não foi? Aquela época de Junto com o transição. Eduardo. O Eduardo Exato. foi pra MHP e eu Chief Medical Advisor. Eu era o conselheiro médico-chefe. Então eu trabalhava no desenvolvimento de alguns produtos e na comunicação, né? Porque principalmente no mercado americano, a coisa que envolve médico é muito sensacionalista e é uma coisa que meio que perde a confiabilidade. E quando os caras eles queriam introduzir um produto no Brasil, isso também fazia parte do meu papel. Então era desenvolvimento, comunicação e principalmente a tradução para o mercado brasileiro, né? Falou, eu ajustava para a comunicação ela ser uma coisa adequada para o nosso mercado, porque a gente tem lei para fazer isso e norma para fazer isso. Então eu ajustava as normas e as leis do Brasil. Depois eu saí da Muscle Meds, eu fiquei com o Rodolfo lá durante uns 2 anos e aí o Marcelo tinha aberto a Black School, o Eduardo foi para a Black School e aí ele me chamou para ir para a Black School. Fiquei na Black School durante uns 6 meses mais ou menos. E nisso, eu já... você conhece o Evandro Carnel, dono da GSN Claro. Suplementos? Meu irmão. Exatamente. E meu irmão é meu padrinho de casamento também. Né? Ele vai estar assistindo, Evandro. Evandro, Você beijão é pra família, você no irmão. coração, compadre. Né? Família literalmente, né? E aí o Evandro, ele na época ele tinha trazido o Mion para Max, né? E aí ele fez uma interface entre a Max e eu. E aí eu comecei a trabalhar com a Max. Primeiro eu fiz uma palestra no meio do Arnold, né? A gente fez um Muse Responde no meio do Arnold, né? E Foi 2014, né? acho que foi 2014, exatamente. 2014. E aí essa conversa evoluiu. Eu entrei para a parte de consultor da Max e, desde então... Cara, você tá na Max desde 2014. Eu lembro Tem dele. uma Caramba, cara. é muito tempo. Você só perde pro Júlio. O Não é? Júlio... Júlio é 13, né, Júlio? Agosto de 12. Você é agosto de 12? Agosto de 12. Caraca. Júlio é muito tempo.